Que Jesus continue nos abençoando. Queremos agradecer ao grupo de estudos espíritas André Luiz, a sua direção, a todos os seus tarefeiros desta casa abençoada, pelo convite amigo de podermos aqui refletir os ensinos de nosso Mestre Jesus. Quando aqui chegamos, recebemos a seguinte informação: que bom você está nos visitando aqui no nosso barraco. E podemos dizer com toda alegria que é um barraco de luz, porque nos remete à estrada de Job, nas narrativas de Emmanuel no livro Paulo e Estevão, a casa do caminho que se constituía também num pavilhão em que recepcionava e inaugurava na humanidade, de fato, o sentido pleno do amor, sem qualquer muro, sem qualquer barreira. Então nos encontramos aqui muito felizes, em paz, podendo sentir a vibração dos amigos espirituais, mas principalmente dar parabéns por vocês terem um canto que é das crianças, que é da evangelização infantil. Agradecer também ao Amor e Caridade, que também tem seu canto, que é da evangelização infantil, porque nós no movimento espírita, principalmente as casas espíritas, precisam urgentemente ter uma tratativa na sua área doutrinária em que acolha de fato os jovens espíritos velhos do corpo físico e as crianças que estão retornando, porque segundo Manuel Filomeno de Miranda, na obra Transição Planetária e na sua sequência da outra obra, Alvorecer, do Amanhecer, algo vocês me ajudam, viu? Nós estamos recebendo a migração de espíritos de Alcione, que vem corroborar a gênese de Allan Kardec na migração dos espíritos que formarão o mundo de regeneração que nós todos almejamos, que nós todos desejamos que se conclua de forma clara e evidente para um mundo melhor que nós precisamos e desejamos. Então nós perguntaríamos aos dirigentes da casa e para nós mesmos: será que essas crianças que estão chegando aqui não serão uma delas de Alcione? Ou de outras estações nobres das muitas moradas na casa do meu pai, que estão se integrando em todo o planeta Terra para que realmente o Mestre possa aqui edificar a Boa Nova de forma efetiva. Acreditamos que no futuro nós deixaremos de lado a chamada caridade material, porque nós teremos uma sociedade onde não haverá mais campo para a fome, mais campo para as questões das dificuldades econômicas e sociais que atingem o nosso povo. Acredito que nós vamos deixar lá no futuro esse item do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala a caridade material e a caridade moral, a caridade moral ou a caridade material, e estaremos trabalhando mais efetivamente a caridade moral, porque de fato a caridade material será plano secundário, não existirá mais no nosso plano. E é o tema que nós hoje vamos aqui refletir, e é reflexões em torno da parábola do bom samaritano.
para mim, a mais bela das parábolas. Em seguida, a parábola do filho pródigo, que nós falamos ontem um pouco lá no Amor e Caridade. Porque a parábola do bom samaritano coloca o amor pleno, a atitude de amar um para com os outros, sem qualquer sectarismo religioso, sem qualquer problema de posição dogmática na área da espiritualidade, no sentido de que o amor, como fala até o nosso Divaldo, amar sem esperar ser amado, simplesmente amar, independente das nossas condições de visão religiosa, política, social, científica. Esta parábola nós vamos aqui estudar juntos, refletir juntos, e nós vamos perceber que Jesus, com essa parábola, ele desmorona toda essa questão, desculpe eu repetir, do sectarismo religioso. E nós vamos aqui fazer também uma abordagem diferente. Nós vamos trabalhar em dois raciocínios. Nós vamos pegar um item da parábola, nós vamos estudar ela naquele que comumente é estudado, que é a ação do bem, e vamos buscar entender também num outro foco psicológico. Não somos da área da psicologia, bem esclarecendo, né? Mas no sentido mais emocional, no sentido dos nossos sentimentos e emoções. Então nós vamos viajar nesses dois terrenos. E eu pedi, está dando para ouvir? E eu pediria a vocês que colaborem conosco nesse sentido de refletir. Estamos aprendendo juntos. Essa narrativa e as parábolas estão essencialmente em Lucas, o médico, né, que conheceu depois o apóstolo Paulo, né, Saulo de Tarso, Paulo, está no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, nos versículos 25 e 37. Muito bem. Em essência, sua lição, a parábola do bom samaritano, encerra o trabalho no bem realizado com eficiência. Olha como é importante, que no final da parábola nós vamos compreender isso. Temos que fazer o bem e procurar realizar com toda a eficiência que nos é possível na ação do bem. Agora, por que Jesus escolheu o samaritano para ser o personagem principal da parábola? Nós precisamos entender que na Palestina, ao tempo do Cristo, com as divisões das tribos, indo desde a época de Moisés, que nós vamos estudar lá no curso de aprendiz do Evangelho, que é um curso maravilhoso, que fala desde a Gênese planetária e vai até o Apocalipse, na visão e na ótica espírita, trabalhando a reforma interior. E com as divisões das tribos, evidentemente que ocorreram as divergências de ponto de vista da análise das leis de Deus, aquelas que são trazidas depois por Moisés, que está na Gênesis, depois a história dos profetas, o Êxodo, e nós vamos ter entre essas tribos uma separação, que nós vamos encontrar lá os samaritanos, que divergiam dos judeus. Jerusalém é onde está o templo central e principal das ações religiosas do povo judeu. Entretanto, por divergências de visão do estudo da lei mosaica e consequentemente os outros livros, os samaritanos criaram o próprio templo. Então nós percebemos o quê? Que nós temos a divergência religiosa, no terreno religioso, entre os judeus
que tem a sua base central em Jerusalém, e os samaritanos, onde nós vamos lembrar da mulher samaritana do Evangelho. E diante dessa divergência, os judeus consideravam os samaritanos como hereges, como pessoas desprezíveis. Eles eram detentores de poder falar da lei de Deus. O que os samaritanos falavam tinha pouca representatividade para eles. Então, os doutores do Sinédrio, enfim, toda a estrutura religiosa do judaísmo, né, discriminava efetivamente, socialmente, os samaritanos. Então, isso é um dado histórico que Kardec vai estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dados históricos. Podem ir lá consultar, que Kardec, com muita mais propriedade, irá esclarecer e dar o perfil dos samaritanos. Né? Então, e quem que irá fazer a pergunta para Jesus? Quem que é que faz a pergunta para Jesus na parábola? Um doutor da lei. É um doutor da lei que chega-se a Jesus. Veja, Jesus era circundado por estas criaturas também do judaísmo, que faziam perguntas para ele, como aquela, se era que ele virá falar, dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É um homem da lei judaica que faz essa pergunta para ele. Então nós vamos perceber que ele sempre estava sendo inquirido pelos judeus, até no sentido de criar uma fundamentação que pudesse prender Jesus, porque Jesus realmente estava incomodando, né? Muito bem. E também nós vamos ter quem? Nicodemos, depois perguntando para ele a respeito dos princípios que ele vai deixar concretizado da reencarnação. Ok? Então, vamos lá. A parábola tem como função, objetivo, demonstrar que o amor e a caridade são as ações identificadas por Deus como verdadeiro valor, independente de quaisquer questões convencionais. Ok? Todos conhecem aqui a parábola do bom samaritano? Quem levanta a mão aqui? Todos conhecem? Muito bem. Tá. Me faz lembrar aqui uma situação, nós vamos colocar histórias aqui, exemplos. Nós estávamos certa feita no hospital do Pênfigo em Uberaba, junto com a dona avó Aparecida, lá de Uberaba, do Pênfigo, e que é conhecido como o povo selvagem. E ela contou para nós, ali, um grupo de pessoas, e certo dia chegou uma pessoa querendo falar com ela. E ela foi atender. E essa pessoa era da equipe do Ayrton Senna, que vinha trazer um cheque para ela. Eu lembro até, ela falou, um cheque de 30 mil reais. E que, a pedido do Ayrton Senna, esse cheque só seria entregue se ela de forma alguma fizesse algum comentário. Se ela porventura fizesse, ele jamais continuaria auxiliando o povo selvagem. Era uma forma de tratativa, não podia se comentar. E ela brincou com a gente, agora desencarnou, já estou falando mesmo. Né? Já desencarnou, estou falando mesmo. Então nós percebemos que tem um outro lado, né, da parábola, que depois nós vamos refletir, que é a questão de não se promover, né, no auxílio que fazemos. Porque muitas vezes o auxílio que nós fazemos, nós temos que tomar cuidado para não machucar e não ferir a sensibilidade de quem está recebendo.
é servir com eficiência, é auxiliar com eficiência. E quando eu falo aqui que o amor e a caridade na parábola, vocês há de concordar comigo, que é o ponto fundamental que nos identificará no plano espiritual, eu lembro ainda do Ayrton Senna, no seguinte comentário de Chico, lá na casa dele em Uberaba, que eu vi o Chico falando. O Chico fala assim, primeiro que ele falou, ó, temos que tomar cuidado que os espíritas estão desencarnando mal, estão se comprometendo. Eu estou falando que o Chico falou. Porque a questão da vaidade, a questão do cargo, a questão do poder, isso realmente é muito desprezível no mundo espiritual. Temos oportunidade de ele não quis sobressair, porque o Chico tinha uma das faculdades mediúnicas, muito fácil, que era o deslocamento do corpo físico de forma consciente, adentrar as regiões espirituais e ali fazer inclusive uma análise e o conhecimento do mundo espiritual. Isso era normal para ele, enquanto nós estamos aqui jungidos ao corpo físico. Ou seja, quando vamos dormir, né, o pouco que nós saímos é 1 metro, 2 metros, 3 metros do nosso corpo físico. E o Chico viajava ali, não estamos endeusando, mas é a realidade, e ele comenta que as pessoas que vivem da vaidade, do poder, da prepotência, pelo nome que fizeram no mundo físico, eles andam e se surpreendem no mundo espiritual quando estão andando pelas colônias, porque ninguém os identifica. Eles eram acostumados a entrar no shopping, muitas vezes, ao poder do que? De segurança. Para poderem eles entrarem no aeroporto, tinha que entrar na sala VIP. Não é? Então, eram acostumados com toda essa tratativa. Quando chega lá no mundo espiritual, ninguém conhece eles. Eles são pessoas comuns. Porque o que vai valer não é o nome que se fez aqui, mas é a ação de bem que é realizada. Por isso que eu estou batendo nessa tecla, porque a parábola nos diz que é o amor e a caridade os únicos valores reais que nos identificarão, nos promoverão com o mundo espiritual. Não significa que nós devemos desprezar os encargos e cargos que estamos experienciando. É diferente. Não estamos querendo dizer aqui que as expressividades sociais não devam acontecer, não é isso. Porque nós temos Antônio Hermínio de Moraes, que era uma sumidade na área da indústria, na área da tecnologia, das fábricas, enfim. E um homem muito, se vocês pegarem a biografia dele, um homem humilde, um homem simples. Então, não é a questão. Ter a expressividade, mas saber trabalhar ela de forma com humildade. Vamos lá. Gente, hoje nós vamos falar muito parábola do bom samaritano, nós vamos falar muito de reforma interior. Não adianta. Falamos ontem e vamos repetir. Não adianta eu saber que Deus existe. Não adianta eu saber que existe a comunicabilidade entre os dois planos. Não adianta eu saber que tem a pluralidade das existências. Não adianta eu saber qual é a outra, princípio básico, a pluralidade dos mundos habitados. Não adianta eu saber que é importante a lei de amor e justiça. O Kardec vem tratar no livro dos Espíritos. Não adianta se eu não me reformar. Não adianta. Eu vou chegar com congestionamento intelectual no mundo espiritual. Porque para a espiritualidade o que importa é o esforço que nós fazemos diariamente para a nossa melhora interior.
Tanto é que Jesus vem buscar pela primeira vez Maria de Magdala. Por que não buscou Maria de Nazaré, sua mãe? Por que não buscou João, um dos seus discípulos amados? Buscou Maria de Magdala, e Emmanuel vem falar para nós no livro Pão Nosso, com uma mensagem muito clara para nós, de que aqueles que se esforçam para a sua transformação interior, são os que têm valores imperecíveis no mundo maior. E é emergente, não é nem urgente, é emergente nós trabalharmos e focarmos esta questão da reforma e da transformação interior no nosso movimento, na nossa casa espírita, dentro do lar, dentro do nosso trabalho profissional. Mas o homem querendo parecer, olha bem como começa a parábola, mas o homem querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Olha a pergunta que o doutor da lei coloca para Jesus. Ele era um homem que conhecia a lei de Deus, a lei que essencialmente vem no Monte Sinai por Moisés e que nós configuramos como o Decálogo, que Kardec vem trabalhar no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele, como conhecedor, teria que saber, evidentemente, quem é o próximo. Mas para eles, o próximo, evidentemente, era, nós sabemos, até pela obra histórica de Emmanuel, que para eles era o próprio povo de Deus, para eles era o mais importante. Muito bem, o que nós já vamos refletir aqui? Aquilo que conhecem Joana de Ângeles, vem trabalhando a série psicológica com muita propriedade através da mediunidade do Divaldo Franco, e ela vem nos falar muito na sua série psicológica o ser e o ter, né? E o que é importante para nós é o ser. Nós não podemos ter só a aparência do bem. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando para mim também, principalmente. Não podemos ter a aparência do bem. Nós precisamos desenvolver dia a dia aqui no André Luiz, no Amor e Caridade, lá em Curitiba, em outras casas, em outros companheiros de outras religiões. Nós precisamos trabalhar o ser, o realmente viver aquilo que eu estou aprendendo e compreendendo das leis divinas. É claro que é uma tarefa difícil. Eu entro, por exemplo, no tema que nós entramos ontem, das bem-aventuranças, que é bem-aventurados misericordiosos. É um tema difícil ainda para nós, não é? Trabalhar as mágoas, trabalhar as ofensas, né? Então, já começa a parábola nos dando uma lição, né? Jesus já deixa para nós, porque quem está narrando essa parábola é Jesus. Mas o homem querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Um homem, ele está dizendo aqui, da onde é este homem? Ele está simplesmente configurando um homem. Ele não está perguntando se é flamenguista, se torce para o Fluminense, se torce para o Botafogo, se torce para o Corinthians, vamos lá para São Paulo, se torce para o Palmeiras. Ele está perguntando, ele não está falando, ele não está identificando se esse homem é católico, na época, né? Nós vamos atualizar, se ele é evangélico, se ele é umbandista, se ele é Xexunuê, se ele é Rosa Cruz. Não está perguntando. Aqui não está falando se ele é negro, se ele é amarelo, se ele é branco, se ele é polaco. Ele está dizendo aqui, um homem, poderia ser qualquer um de nós, que descia de Jerusalém para Jericó. E aqui temos um símbolo muito importante. Jerusalém estava a 2.000 metros de altitude,
E o que nós falamos aqui? Jerusalém era o centro, está dando para ver aí? Jerusalém era o centro religioso do judaísmo. Vamos falar assim, o centro de espiritualidade. Jericó estava a 250 metros abaixo do nível do mar. E Jericó representava o centro comercial da Palestina. É como se nós aqui, evidentemente dando só uma amplitude, nós falássemos de São Paulo. Porque São Paulo é o centro financeiro, né, mais importante, não podemos, né, do Brasil. E Jericó era o centro comercial, financeiro, principal da Palestina. Então nós estamos tendo aqui o que? A espiritualidade, e aqui nós estamos vendo o que? O mundo nosso físico de evolução. Isso é muito importante. Jerusalém, como eu falei, para nós, agora nós vamos começar vamos refletir bastante. Agora nós vamos começar a trabalhar nos dois terrenos. Jerusalém para nós seria o grau superior da nossa consciência, quando nós estamos no ponto de equilíbrio dos nossos sentimentos e emoções, associados e sintonizados com as leis de Deus, as leis divinas. Então representa para nós um estado de consciência espiritual, de equilíbrio emocional, de equilíbrio de sentimentos interior, onde nós estamos vivenciando as leis divinas. Não vou nem comentar quais são elas. Quando eu falo aqui, já subentende várias delas. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os pobres de espírito, e assim vai indo. E Jericó representa dentro de nós um nível inferior da consciência. O homem de bem, buscando auxiliar, agora vamos por terreno moral. Compreenderam aqui no sentido emocional de virtudes, né? Agora vamos para o terreno da ação. O homem de bem buscando auxiliar os que se encontram em dificuldade. Espiritualidade buscando a sombra da descrença. Então Jerusalém, que representa a espiritualidade, é a nossa ação espiritual, espiritualizante, em busca de auxílios que estão em Jericó, os que estão em necessidades existenciais. Então, aqui tudo bem? Tranquilo essa definição? Nós temos duas definições, não sei se deu para entender, pessoal. Participa, tá aberto, né, Pedro? Nós temos aqui duas definições. Uma psicológica, vamos usar, eu não sou psicólogo, mas eu peço licença a Joana de Angeles, que trabalha principalmente Carl Jung, né? É Jung, né? Isso. Então, eu peço licença a eles pela minha ciência, minha ignorância, mas nós vamos trabalhar aqui. O primeiro entendimento nosso, Jerusalém e Jericó, psicologicamente, é o estado de consciência superior e o estado de consciência inferior, ok? E no sentido moral da ação, nós temos o que? O homem buscando, que está no terreno de espiritualidade, auxiliar, que é Jerusalém, auxiliar os que estão em Jericó, ou seja, aqueles que estão em necessidades espirituais e materiais, ok? Aí que entra, caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Estamos na sequência. Então vamos analisar agora nos dois terrenos. No terreno psicológico, é quando nós descemos de padrão moral e vibratório
e caímos, mesmo tendo o conhecimento, nós caímos para o terreno das atitudes que nos comprometem. Nós baixamos o nosso grau de sentimento e de emoção, onde nós vamos gerar geração de culpas, onde nós vamos ter remorsos, onde os ferimentos que estão aqui, cobriram de ferimentos, são as nossas lesões emocionais. E a questão aqui que deixamos semi-morto é quando nós entramos então no conflito existencial e nós entramos muitas vezes na depressão. Então, quando eu, que detenho um conhecimento, e eu acabo agindo de forma cruel, ruim com alguém da minha caminhada, no lar, na casa espírita, no profissional, onde vamos brincar aqui, onde nós damos às vezes até uma rasteira no colega de trabalho, enfim, quando nós ofendemos, ou quando nós estamos no equilíbrio e caímos para o sexualismo, quando nós vamos cair para a drogadição, quando nós estamos no equilíbrio e acabamos caindo por alcoolismo, quando nós estamos no equilíbrio emocional e não queremos aceitar aquela gravidez e cooperamos e estimulamos o aborto, quando eu, sendo um terceiro, quero aplicar a eutanásia para um parente que está na UTI ou na UTI NEL, dependendo infantil ou adulto, enfim, todas as ações que nos comprometem, quando eu calunio, porque, gente, caluniar, principalmente quem assiste novela da Rede Globo, as novelas, né? Eu estou assistindo agora esse Alto Astral, que está tendo até um foco, é claro, que é dar umas aumentadas, do Kaique, que ele tem vidência, né? A minha esposa está ali, a Letícia, está rindo, falando para a pessoa do lado, viu como ele assiste novela? Ah, assisto sim, porque eu viajo muitas vezes pela empresa, é bom esclarecer isso, eu preciso esclarecer isso, diante até da colocação muito carinhosa do Alex, que eu tenho uma atividade profissional, eu trabalho na área de gestão hospitalar, num software que é de propriedade da Philips, que está sediado em Blumenau, e eu viajo pela empresa que é uma das distribuidoras em Curitiba, pelo Paraná e por algumas cidades, por exemplo, lá para o Pará, já fui para o Mato Grosso, Goiás, pela empresa. Então eu tenho um trabalho profissional, isso é importante, porque em razão de alguns acontecimentos que estão surgindo aí no meio de comunicação, e espero que isso daí seja banido. Mas eu tenho a minha vida profissional e eu ganho do meu trabalho. Eu não ganho da mediunidade, eu não ganho dos livros psicografados, nada. Eu estou aqui, desculpa, eu tenho que falar. Eu estou aqui de graça. Pelo contrário, dando é gasto para vocês. Mas estou aqui de graça e de coração, eu e minha esposa ali, para servir. Não é nada. Isso é importante dizer. Eu tenho a minha profissão, a minha esposa é bancária, tem a profissão dela e nós vivemos do nosso trabalho, tá? Mas, diante disso, voltando para o nosso tema, e é muito cruel, que é uma das atitudes morais que nos lesam muito, quando nós caluniamos para prejudicar alguém, para derrubar alguém. Por que eu entrei na novela? Porque o irmão do Kaique está querendo derrubar ele, porque está com ciúme da moça que é pelo que se percebe ali, é uma alma gêmea ali do Kaique. E ele, como médico, e o Kaique também é médico, ele está tentando caluniar, porque ele está sabendo que está perdendo terreno. Né? Então, é engraçado até, mas estou dando um exemplo prático, que muitas vezes nós temos tantas pessoas com maldade
falando das outras e criando uma situação deplorável. Isso é um crime. Hoje, quando eu abri o Vinha de Luz, antes de vir para cá, que eu sempre faço uma preparação, lá no Vinha de Luz tem um item que Emmanuel denominou como falatórios. E nós vamos ver que nós acabamos, às vezes, com a vida de uma pessoa, de uma encarnação de uma pessoa, por uma maledicência, por uma calúnia. Então nós estamos entrando depois nas gerações de culpas e nos remorsos. Nós estamos esses ladrões que nos assaltam emocionais são esses. Correto? Tá entendendo? Ok? Então, caiu em poder de ladrões é quando nós que descemos de Jerusalém para Jericó emocionalmente, nós caímos nessas armadilhas da existência. Porque o benfeitor espiritual que nos assiste na presente encarnação, que é o nosso amigo Natanael, me diz, muitas vezes, enfatiza, que numa viagem de 80 km, 100 km, eu vou jogar aqui 80 km, quando nós estamos no quilômetro 79, nós temos que lembrar que ainda nós temos 1 quilômetro e muita coisa pode acontecer. Até as estatísticas mostram que os acidentes ocorrem muito quando nós estamos chegando no nosso destino devido ao nosso desleixo e de forma que nós acabamos desatentos e acabamos entrando em acidente. Então, na nossa existência, nós temos que ter muita atenção, porque nós podemos sentir que estamos muito bem, mas podem ocorrer circunstâncias na vida, que é aquele 1 quilômetro, que pode mudar a nossa existência e nos comprometer em séculos. Por exemplo, a criminalidade. Nós não sabemos, eu não estou querendo julgar ninguém, mas nós não sabemos os nossos limites. Nós não estamos nos conhecendo. Às vezes, 1 minuto no trânsito, tem que trazer o trânsito aqui, eu não gosto de trazer muito, porque vocês estão cansados de ver palestra falando do trânsito, mas em 1 minuto, às vezes, no trânsito, eu comprometo minha existência. E ali numa fechada, numa batida, né? Se eu estou armado, eu pego um ferro e acabo machucando alguém, desencarno, eu vou parar onde? Não comprometi minha existência? Então é a nossa caída emocional. Alguém aqui poderá dizer que sempre estará no gráfico da emoção, sempre nessa ascendência? Eu pergunto aqui, quem hoje levantou feliz, mas ontem estava triste? E quem está triste hoje vai levantar feliz? Nosso gráfico. Então, às vezes a gente está em Jerusalém e às vezes a gente está em Jericó. Muito bem. No sentido agora da ação, da caridade e do amor, são os homens que na estrada encontram as dificuldades morais, físicas e econômicas. Hoje, nós queremos aqui até, não precisa, mas parabenizar um trabalho muito bonito que o Divaldo vem fazendo, que é sobre a promoção da paz, que ele vem divulgando, que a FEB, eu estive estes dias a trabalho para visitar, estão promovendo muito esse trabalho, não para criar nenhuma idolatria, mas a promoção, esse trabalho há anos que o Divaldo faz. Inclusive encontram-se nesses encontros pessoas de outras religiões que vão falar sobre a paz, porque realmente hoje está muito complicado, nós não sabemos. Você não pode dizer que você dentro de um shopping você está seguro. Você não pode dizer hoje, não estou querendo ser negativo, você não pode querer dizer hoje que você está dentro de uma sala de um cinema, não vai entrar igual aquele médico que está, inclusive, recluso, com uma arma e disparar. O que ocorreu, acho que foi no Rio de Janeiro, há algum tempo atrás, aquele jovem que entrou na escola, né? E que depois se suicidou. Acho que não lembro, foi mais ou menos esse caso. Não sei se foi aqui ou Belo Horizonte. Foi no Rio. No Rio. Então, nós precisamos trabalhar muito ainda para promover esse mundo melhor.
Então aqui, o que quer dizer nessa parábola? Todos nós estamos estrada da vida e não sabemos amanhã o que nós vamos defrontar. Por isso que nós estamos sintonizar com o bem. Se a gente sintoniza com o bem, nós podemos nos safar dessas provas e expiações que estão na existência. Correto? O Chico falava que quando a lei divina nos encontra trabalhando no bem, o serviço facilita em torno deles. Dando sequência. Aconteceu em seguida que um sacerdote, lembra? Aconteceu em seguida que um sacerdote. Quem que era o sacerdote? Um homem que conhecia a lei mosaica. Não matar, não roubar. Descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Eram conhecedores da lei. A lei ensinava que tinha que auxiliar. Mas ele passou, olhou e não teve compaixão. Lembra lá o início da parábola? Parece ser justo. Com gestão intelectual. Não, vamos entrar no nosso terreno espírita. Não adianta conhecer de cor salteado qual é a função de cada chakra com o seu centro de força na função do mecanismo do passe. Não adianta nada. Não adianta saber por que serve o coronário, o frontal, né? O laríngeo, o cardíaco, o esplênico, cada cor, em que movimento que faz de volitação, volitando, né? A roda, né? O que adianta? Se na hora que eu vou aplicar o passe, eu não tenho compaixão, não tenho amor. Não adianta nada eu ter a técnica. Eu preciso saber da técnica para auxiliar o plano espiritual. Mas eu preciso de ter o quê? A amorosidade no passe. Porque aquela pessoa que está transmitindo o passe tem que entender que a pessoa que está recepcionando é aquele um homem que estava na estrada, que está ali. Muito bem. Conhecimento do bem e desloca-se no caminho dos vícios e imperfeições, vivendo em seu mundo o egocentrismo. É o que acabamos aqui de falar. Não é? E na parte da ação da caridade, são as pessoas que possuem uma religião, uma filosofia, uma coisa aí, e não exercem o bem. E não exerce o bem que estudam. Uma coisa é estudar, outra coisa é refletir, e outra coisa é praticar e viver. Por isso que Madre Teresa de Calcutá era diferente. Por isso que Irmã Dulce era diferente. Por isso que Francisco de Assis era diferente. Por isso que Frei Damião era diferente. Por isso que Gandhi era diferente. Por isso que Chico Xavier era diferente. Porque liam, estudavam, refletiam e aplicavam. Nós estávamos em Uberaba desde 82, quando eu passei a ser um dos primeiros obsessores cruéis do Chico Xavier, porque quando se manifestou ostensivamente a mediunidade, eu estava com 17 anos. Eu não estou aqui falando de mim, estou querendo, vocês vão entender. Com 7, 8 anos, eu conversava com os espíritos, para mim era natural. Minha mãe conta que eu ia em reunião. Naquela época, gente, deixa eu falar, também não sou tão velho assim. Mas há 30 anos atrás era muito comum as reuniões ainda nas famílias, nos lares. As casas espíritas ainda estavam se fundamentando.
Desde que o Olímpio de Veneza trouxe os primeiros centros lá na Bahia, e depois foi se configurando, era comum as reuniões familiares. Que saudade que eu tinha dessas reuniões familiares. Havia muita inocência doutrinária, mas havia muita pureza de intenção. E era comum, minha mãe dizia, que eu ia nas reuniões, aí que alguém pode perguntar aqui, nossa, mas um menino de 4 anos foi numa reunião mediúnica? Realmente, hoje nós sabemos a orientação. Mas cada momento, o seu momento. Como eu não podia ficar em casa, minha mãe levava. E eu ficava, ela contava, no centro, num banco, dormindo no colo dela, onde ocorria a reunião. E muitas vezes eu não dormia. Então tinha aqueles que davam as comunicações nas reuniões mediúnicas, que às vezes eu virava e tinha na época lá uma médium, né, uma médium, né, que transmitia sempre uma palavra do benfeitor. E certa feita, eu olhei numa reunião, ela conta, eu não me lembro, que eu olhei e falei para ela no ouvido assim, hoje é outro. E não havia ainda uma promoção ainda da comunicação, ainda não ocorreu. E realmente a medianeira trouxe a mensagem de um outro benfeitor. Então era comum. Às vezes eu levantava de madrugada, eu fui conhecer bem o Natanael. Um dia que eu levantei para fazer, tá gravando, né? Então, mas eu levantei para fazer pipi. E o meu pai, como era professor, não é fenômeno mediúnico não, né? De efeitos físicos. E eu, então, levantei e dava um corredor, eu saí do quarto, tinha um corredor onde eu ia para o banheiro, meu pai de frente ali, corrigindo as provas, que ele era professor também, né? Trabalhava na área pública e era professor universitário. E eu lembro até hoje, foi ali que eu tive a visão como encarnado Natanael. Foi a cozinha bem escura, lá estava a luz apagada, foi se materializando do chão para cima aquele senhor que até hoje acompanha a nossa tarefa mediúnica, que é o Natanael. E então era muito comum ocorrer essas situações, né, da tarefa mediúnica. Bom, aonde que eu quero chegar mesmo? Né? Então, alguém pode me ajudar porque eu dei uma perdida. Mas o conhecimento não basta. Tem que bastar, e acima de tudo, a vivência. O nosso trabalho no bem. Então, até aqui tudo bem? Ok. Mas eu estava falando, agora me ajudar. Estamos falando aqui do Chico. Estávamos lá em Uberaba, né? E eu já sabia todos os horários do Chico vinha. Então, no sábado, o Chico ia às 14 horas num bairro bem pobre. E tinha uma árvore que eles chamavam abacateiro, que se chama a sombra do abacateiro. O Chico sentava naquele banco, um grupo de expositores, e tinha uma sala de paz, que era um barracão. Né? Onde transmitia-se o paz, muito bem. E o Chico estava aquela chuva naquele dia, estava chovendo muito, a lama, o barro e tudo. E assim era, é como se estivesse aqui, o Chico ficava aqui num banco, aí outro banco fazia um ovo. E um grupo de pessoas ficava ali, de Goiás, São Paulo, do Rio, do Brasil inteiro. E tinha um cachorro, uma cadelinha, que estava enlameada. Ela estava cheia de lama. Por causa da chuva, por causa do local, muito barro. E ela entrou nesse círculo e foi querer pedir dengo com os expositores que estavam lá. E cada um fazia assim com o pé. Eu não posso fazer, senão vocês não vão ver, mas é como se fosse o pé. E a gente ali. Sai, né? Sai. Aí chegou Chico Xavier. Quando ele saía, Sheila, Meimei, André Luiz,
Bezerra, estavam sempre ali, Emanuel, materializava o odor de perfumes. Imagina o Chico entrando aqui, gente, inundar isso de uma hora para outra, assim, aquele perfume de materialização dos espíritos. Quando era o Dr. Bezerra de Menezes, era o éter, André Luiz, Jasmim, éter, Sheila, Meimei, floral. Você pegava na mão do Chico e beijava a mão dele, sua mão ficava materializada de perfume. Tanto é que quando eu voltava pro hotel, eu tomava banho com a mão para cima e o resto do lado para não perder o perfume. E o Chico chegou, sentou, choveu, fez assim para as pessoas, aquele sorriso, cofrinho, preto, peruquinho, terninho, e sentou. E a cachorra ali. O Chico falou assim: vem, nega, vem. A cachorra levantou, veio, pulou com aquela lama toda no Chico. O Chico fez assim na cachorra. E foi lama pro terno, e foi lama para tudo quanto é lado na calça do Chico. E o Chico assim na cabeça dela. E aí ela virava e lambia o Chico. E o evangelho daquele dia foi o Chico dando carinho para a nega. Quando terminou a reunião, o Chico virou para atender os mais carentes materialmente. A cachorra foi agradada por todos os expositores. Todos estavam ali, oi, neguinho. Porque o Chico, ele não só conhecia o bem, ele vivia o bem. Nós vimos o Jorge, né, ontem lá, a história do Jorge, e fica para uma outra oportunidade de contar. E aqueles outros, eu estou julgando, que só tinham uma aparência. Não é? Olha o nosso levita, o nosso. Né? E quando na questão emocional é quando a gente tem o conhecimento do bem.